eternamente, né? Os milagres de Jesus não estão limitados ao passado. Jesus não está limitado ao passado. Jesus não foi um mito que passou pela terra. Jesus, Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Ele se encontra em nosso meio nesta noite. Só quem crê dá glória para Ele nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E você senta dando glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, é motivo de muita alegria, né? Mais uma vez está regressando a esta santa casa. Louvado seja Deus. Quando os irmãos louvaram aqui para o visitante, eu falei assim: eu já não sou mais visitante, né? Já é a segunda vez que eu estou aqui, já me sinto da casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando eu pedi ao Senhor uma palavra para estar ministrando nesta noite, o Senhor me conduziu a este texto. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto da Bíblia Sagrada que é muito interessante para nós. Nós não estamos falando de um homem comum, nós não estamos falando de um homem sem instrução, nós não estamos falando de um homem, louvado seja o nome do Senhor, que não conhecia. A Bíblia diz que esse Nicodemos, ele era príncipe dos fariseus, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, era um homem instruído, conhecido, louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia está dizendo que ele, um momento da sua vida, ele colocou no seu coração um desejo de ver Jesus e estar diante de Jesus. Irmão, e nós aprendemos que quando alguém chega, se aproxima de Jesus, ele é por Jesus transformado. Ele é por Jesus, louvado seja o nome do Senhor, impactado, porque a presença do meu Cristo, do teu Cristo, ela causa isso em nós. A Bíblia diz que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então é impossível não conhecer Jesus, estar na presença dele e não ser por ele transformado e não ser por ele mudado. Nicodemos, ele vai ter com Jesus de noite, talvez por não querer ser visto, por ser um homem influente, né? Um homem, louvado seja o nome do Senhor, que conhecia muito bem a lei, talvez por não ouvir as pessoas falarem dele, ser um príncipe da sinagoga, um homem instruído, e ter com Jesus. Ele faz isso à noite. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que ele chega até o meu Cristo, o teu Cristo, e ele diz: eu sei que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Irmão, Jesus não veio aqui na terra para ser elogiado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio aqui na terra para ser adorado. Ele veio aqui, louvado seja o nome do Senhor, para fazer aquilo que o Pai o instruiu para que ele fizesse. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A conversa de Cristo com Nicodemos não era uma conversa de elogio. O Senhor queria mostrar para Nicodemos que havia uma necessidade dentro dele. Ele podia até ser um homem conhecedor da lei, ele podia ser até um homem influente, mas faltava para ele algo importante, que era o novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando me deparei com esse texto da Bíblia Sagrada, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a indagar ao Senhor. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que aquele que não nascer
ser da água. Louvado seja o nome do Senhor. A água simboliza o batismo, ou seja, o arrependimento, para que possa ver o reino de Deus. Mas para entrar no reino, a Bíblia está dizendo que é necessário nascer de novo. E um novo nascimento, louvado seja o nome do Senhor, é algo que nós, como igreja do Senhor, precisamos buscar, precisamos ter. Se nós almejamos um dia estar com Cristo na glória, precisamos ter e viver esse novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Esse novo nascimento requer de mim e de você renúncia. A Bíblia diz de Paulo, louvado seja Deus, bem instruído, ele diz que uma vez ele convertido, não convencido, ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, que Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, agora não é mais eu, não é mais você, não é mais nós que fazemos, não é mais nós que ímos aonde queremos, falamos o que queremos, é Cristo em nós, é o Espírito Santo do Senhor em nossa vida que nos impele a fazer a sua vontade, a fazer a sua obra. Ou seja, eu não governo mais a minha vida, você não governa mais a sua vida, quem governa a partir de agora é o Senhor Jesus Cristo. Novo nascimento é algo interessante, porque nós pensamos e achamos, irmãos, que um credencial de uma liderança vai nos conduzir à salvação. Talvez nós achamos e pensamos que um terno, uma gravata, ou seja, um vestidão lá embaixo nos credencia à eternidade. Mas a minha Bíblia está dizendo, louvado seja Jesus falando com Nicodemos, que era necessário ele nascer de novo. Ou seja, eu me reporto com Jesus, teve um encontro melhor. Aquele jovem rico teve um encontro com Jesus e ele disse: Senhor, eu me servo pela lei. Jesus disse: então vai vir tudo que você tem e dá para os pobres. Ele disse que esse jovem, ele pegou e saiu da presença do Senhor. Irmão, a minha Bíblia está dizendo nesta noite, para mim e você, que é uma necessidade, louvado seja o nome do Senhor, de nós colocarmos em nossa vida, aplicar em nossa vida, verdadeiramente que nós tivemos em Cristo um novo nascimento. Espiritualidade não é você pular na igreja. Fé espiritual não é nós aqui, irmão, falamos em língua, damos cambalhota, isso acontece, louvado seja o nome do Senhor com frequência, isso é muito bom. Quando nós, no afã da glória do Senhor, nós damos lugar, nós damos vazão ao Espírito Santo, mas não credencia ninguém aí para a glória, não credencia ninguém aí para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. O que leva o homem, o que credencia o homem ao céu, a Bíblia está dizendo que é um novo nascimento. Eu repito aqui, Jesus não está falando com o homem comum, Jesus não está falando com o homem douto, não, ele está falando com Nicodemos, um homem que era doutor da lei, conhecia a lei a fundo, louvado seja o nome do Senhor, e ele, Jesus está falando com ele, está tratando acerca de um novo nascimento. Ou seja, eu posso estar na igreja 10, 20, 30 anos e não ter tido um novo nascimento. Eu posso ser um conhecedor da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, mas posso não ter tido um novo nascimento. E o que demonstra isso, pastor? O que demonstra se eu tive ou não um novo nascimento é a minha conduta na presença do Senhor. Aleluia! É o que eu sou, é o que eu faço. Louvado seja o nome do Senhor, como servo de servas de um Cristo Todo-Poderoso. E um amigo disse que vai chegar a hora, um momento, que nós vamos dizer quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Não é mais tempo da igreja do Senhor ficar em cima do muro. Não é mais tempo nós ficarmos cocheando em dois pensamentos. Não é mais tempo da igreja, do povo do Senhor, viver com picuinha, irmão. Ou quem é melhor, quem é maior, quem é não sei o quê. Não é mais tempo disso na igreja. Nós temos que nos unir a nossas forças como um povo só, um exército só. Louvado seja o nome do Senhor, para que possamos despovoar o inferno e povoar o céu com a glória do Deus Todo-Poderoso que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. É tempo da igreja, louvado seja dobrar o seu joelho, irmão, descer, se humilhar, louvado seja o nome do Senhor, para que o próprio Cristo, ele em mim e em você, faça aquilo que ele colocou nas nossas mãos para ser feito. Precisamos, irmão, anelar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, mas para isso você e eu precisamos ter um novo nascimento. Ou seja, a velha criatura precisa morrer. A velha criatura precisa estar morta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando dizer de murra a minha carne, a servidão, ei, você não tem que ser governado pela tua carne, você que tem que governar a tua carne. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Nós temos que entender isso para a nossa vida espiritual ser uma vida plena na presença do Senhor. Eu falo isso na igreja onde eu pastoreio, que às vezes eu sinto ânsia, eu sinto nojo
quando eu vejo alguns status de crentes na internet. As pessoas usam aquele veículo, em vez de evangelizar, de falar de Jesus, de fazer aquilo que os irmãos fizeram aqui, testemunhar os milagres, a glória do Senhor, o poder de Deus, usam a internet para atacar os irmãos, para atacar a igreja. Onde é que está o novo nascimento aí? Que tipo de cristão eu sou? Louvado seja o nome do Senhor. Que tipo de novo nascimento eu tive, irmãos? Se eu não consigo viver em comunhão, eu não consigo viver unido, eu não consigo agregar, somar no reino do Deus Todo-Poderoso. Reclamo de tudo, falo de tudo, nada está bom, mas louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos rever os nossos conceitos, irmãos. Porque a Bíblia está dizendo que quem é batizado vai ver o reino de Deus, mas aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar. Por quê? Porque nosso coração está podrificado, o nosso coração está cheio de picuinhas, cheio de mágoa, cheio de risquinhos que precisam ser tirados. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Nós temos que amar como Cristo nos amou, independente, irmão, é uma vida, é uma alma, seja ela quem for e qual for. Nós temos que expressar esse amor em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, em nossa vida. O salmista diz que há com bom e consuelo no Salmo 133, que dirão: vivam em união. Jesus disse que quando era que nós seríamos conhecidos como seu discípulo? Quando devorássemos um ao outro? Não, quando nós amássemos uns aos outros. Isso é um novo nascimento. Isso é um novo nascimento que precisa ter na minha vida e na sua vida, né? O velho homem foi sepultado, porque eu não faço mais aquilo que eu fazia. Por quê? Porque eu agora conheci Jesus, eu tenho Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida. Eu não fui convencido ao Evangelho, eu fui convertido por Cristo. Há uma diferença. Há uma diferença de ser convencido e ser convertido. E nós precisamos atentar para isso em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos nascer de novo. Afinal, nós estamos, eu já conheço a Bíblia. Eu já sei como é que é o ritual do culto. Eu já sei os hinos que os irmãos louvam. Eu já sei a mensagem que o pastor prega todo domingo. Eu sei como é que funciona. Eu vou à igreja, eu sou ofertante, eu sou dizimista. Mas você nasceu de novo. Você teve um encontro real com Jesus Cristo. Você parou de caluniar e falar da sua liderança. Você parou de falar e caluniar o seu irmão. Você parou de falar e defamar o teu próximo. Sabe por quê? Porque o homem não vê, mas daquele que está ali em cima, ele vê tudo. Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Desculpa, nós enganamos o homem, mas não a Deus. Então pense nisso nessa noite. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu careço nascer de novo. Se o mínimo Nicodemo, ele foi à noite ter com Jesus para não ser visto. Mas eu e você não precisamos ir à noite. Não precisamos ter vergonha dele, porque ele não teve vergonha de nós, amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.